Hoje é a última aula que nós vamos fazer acerca de disciplina eclesiástica na nossa EBD. E não é porque é a última que ela não é importante. Aliás, ela é a mais importante de todas. Nós fizemos 4 aulas sobre esse tema para chegarmos aqui e tratarmos especificamente do dia, do momento, da circunstância, quando nós temos que lidar com a disciplina eclesiástica efetivamente de um irmão junto à igreja. Então, nós passamos alguns períodos conversando sobre o que é disciplina, sobre como se realiza a disciplina, sobre qual é o nosso coração diante disso. Mas a Bíblia nos orienta que há momentos específicos onde uma pessoa impenitente, que já passou por aquele processo de ser ali admoestada, exortada individualmente, já passou pelo processo de ser exortada, admoestada por 2 ou 3 pessoas. Então, o caso dessa pessoa, como o próprio Jesus fala na sua progressão, é apresentado à igreja. E a igreja precisa lidar com essa circunstância. E quando pensamos sobre isso, não há como nós diminuirmos ou como nós impedirmos esta progressão, porque ela é uma progressão bíblica. Ela deve ser feita dessa maneira. Ela deve passar pelo primeiro momento da conversa individual, pelo segundo momento da conversa coletiva com 2 ou 3 irmãos, e ela deve chegar ao momento da conversa coletiva com a igreja, caso a situação não tome uma proporção devidamente correta. E eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos para fundamentar o que nós vamos conversar essa manhã, começando por 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. O outro texto, nós já lemos ele praticamente em todos os momentos da nossa EBD, que é o Mateus 18, do verso 15 até o verso 19. Eu não vou ler ele aqui, mas se você quiser marcar, você pode marcar também. Mateus 18, do verso 15 ao 19, que é aquele texto clássico quando Jesus fala, se um irmão pecar contra você, vá só, se ele não ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas, e se mesmo assim ele não ouvir, apresente o caso à igreja, se ele não ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo está lidando com um problema de imoralidade dentro da igreja. E Paulo então vai dar uma orientação à igreja. Paulo vai orientar a igreja o que eles devem fazer. E o texto diz assim para nós: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como reção. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se fossem, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas,
vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso meio de vocês. Vamos orar? Santo Deus, nós, diante desse texto, pedimos a tua orientação e o teu conselho a nós como igreja. Temos a clareza e a convicção de que, como teu povo, o Senhor nos designou a orientação para sermos aqueles que cuidam, preservam a tua igreja, a tua palavra e a tua verdade. E nós pedimos ao Senhor a orientação clara e específica para que no dia que tivermos que lidar com situações similares a essa, que o apóstolo Paulo nos cita na carta de Corinto, nós possamos ter bom senso, sabedoria, para o realizarmos de forma ordeira e responsável diante do Senhor. Amém. O que é excomunhão? O que a Bíblia fala sobre excomunhão? E o que nós deveríamos pensar sobre isso? A primeira parte, quando nós recebemos, e nós falamos sobre isso nas últimas aulas, se você não assistiu a elas, você vai ter no YouTube lá disponível, quando a gente vai tratar, por exemplo, do recebimento de membros. Quando nós recebemos membros na igreja, a igreja tem uma responsabilidade de identificar a confissão daquela pessoa. Se ela confessa Cristo como Senhor, verdadeiramente, como Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pessoa adentra a comunhão da igreja através da sua profissão de fé. Ela entende o que Cristo fez e ela sabe quem Cristo é. Por isso que nós batistas, nós somos credo-batistas, ou seja, nós batizamos as pessoas a partir de um credo, a partir de uma confissão. Quem faz parte da igreja dentro do meio batista? Aquele que crê, aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador. Quem adentra a igreja? Este tipo de pessoa, que tem uma confissão pública de quem Cristo é. E, ao mesmo tempo, quem é excomungado? Quem é retirado da igreja? A pessoa que é retirada da igreja é aquela em que nós, igreja, não podemos mais atestar a profissão de fé dela. Que ela pode, por vezes, através das suas palavras, falar que Jesus é o Salvador, é o Senhor, mas na sua prática de vida, ela vive deliberadamente no pecado. Ela está vivendo em uma prática pecaminosa que não coaduna com a sua confissão de fé. E isso é um ponto elementar para nós. Nós não podemos, como igreja, continuar atestando a confissão de fé pública de uma pessoa que, evidentemente, a partir da sua vida, seja ela, como o texto vai nos dizer, imoral, caluniadora, alcoólatra, ladrão, avarento, mentiroso, iracundo, que tem uma separação indevida, um divórcio, nós não podemos continuar dizendo, como irmãos, que a confissão de fé pública daquela pessoa é coerente, quando a sua prática de vida é incoerente. Ou seja, por que uma pessoa é retirada, expulsa da comunhão do povo de Deus? Porque nós não atestamos mais a profissão de fé dele. E isso é uma responsabilidade da igreja. Isso não é uma responsabilidade do mundo, é uma responsabilidade do pastor, isso é uma responsabilidade do corpo de Cristo. O pastor, obviamente, participa desse processo. Na grande maioria das vezes, em que participação o pastor, os presbíteros têm? Nessas admoestações particulares. Conversa individualmente com a pessoa, conversa junto com 2 ou 3 irmãos, e ele então apresenta a circunstância à igreja. Como nós, por exemplo, faremos em circunstâncias como essa dentro da nossa comunidade de fé? Faremos esses passos da progressão a qual o próprio Jesus orienta. Por exemplo, a conversa individual, a conversa com 2 ou 3 irmãos, aí teremos uma assembleia na igreja, onde trataremos de alguns assuntos e será apresentado a circunstância. Não num primeiro momento para a votação, comunhão, mas ainda em um momento para a busca do arrependimento daquela pessoa. Veremos a público
informaremos a circunstância, seja ela clara, ou talvez não seja tão clara, então a gente vai levantar pessoas para ajudar a quê? A ter uma comissão para identificar a circunstância, e o caso, em primeiro momento, é apresentado à igreja, como Jesus fala. Apresente a igreja. Qual é a finalidade de apresentar primeiro e não praticar a excomunhão nesse primeiro ato? É ainda dar a oportunidade da pessoa do arrependimento. Por quê? Qual é o nosso desejo mediante a disciplina eclesiástica? Não é ferir uma pessoa, não é denegrir a pessoa, não é humilhá-la diante disso. É buscar o quê? É buscar a reconciliação, a restauração do pecador e o arrependimento. E devemos compreender que a busca por este motivo deve nos levar a apresentar a igreja. É muito comum as pessoas não chegarem a esse ponto de apresentar a igreja. A pessoa sai antes, tem uma briga, o pastor fala que ela está expulsa, que ela não precisa vir mais. Né? A gente vê muito isso. E talvez no nosso pensamento isso seja o melhor, não chegar a esse ponto de ter que trazer publicamente. Mas qual que eu creio que a experiência bíblica nos mostra? Quando nós não temos o processo por completo, dificilmente a pessoa é conduzida ao arrependimento genuíno. Uma pessoa que sai no meio do processo, ou não quer participar, ou não quer fazer isso, ela vai continuar no seu pecado. Ela vai trocar de igreja, ela vai mudar a circunstância, ela vai, por vezes, continuar praticando em outro lugar, seja na igreja ou não seja. E, aliás, esse é um ponto muito importante. Se uma pessoa adentra a membresia da igreja por meio da confissão pública atestada pelos irmãos, porque isso é ser batista, amém? Isso é ser batista. Como que ele deveria sair da igreja? Da mesma forma, atestado pelos irmãos. Então, por exemplo, se uma pessoa que está num processo disciplinar e chega lá no primeiro, no segundo passo, ele fala, eu não quero mais isso, eu vou sair, eu vou isso aqui. A gente deveria, presta atenção nisso, a gente deveria simplesmente vir diante das pessoas e falar, aquele irmão não está mais conosco. E não aplique o processo todo só porque ele não quer? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Porque se nós devemos ter uma transparência e um cuidado efetivo, tanto no recebimento, deveríamos ter uma transparência e um cuidado efetivo, tanto na saída das pessoas. E obviamente que isso é tudo muito difícil de fazer. Mas nós, como igreja, precisamos aprender biblicamente a realidade dessas verdades. Por quê? O próprio apóstolo Paulo está tratando de uma realidade a qual ele não concordava na igreja de Corinto. Ele fala, olha, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. O que Paulo está exortando aquela igreja? Paulo está dizendo, olha, quando no seio da comunidade de vocês há uma vida pecaminosa, seja de um irmão, de dois irmãos, como era o caso de Corinto, ou de outros irmãos, e isso se tornou público, e se tornou externo, e isso está ali, na prática comum da igreja, e os irmãos não tomam uma atitude devida. O que ele fala sobre isso? Ele fala que isso é um fermento que pode fermentar toda a massa. Comunidade cristã, onde o pecado não é tratado de forma correta e diligente, é muito comum que o pecado se espalhe. É muito comum que as pessoas comecem a perceber, olha, mas o fulano faz, o ciclano faz, o beltrano faz, é assim com aquele outro, é assim com aquele lá. Então todos podem fazer diante disso. E a preocupação que nós devemos ter é uma preocupação com a igreja de Cristo, chamada para ser santa, diligente, adornada. E é isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo está falando para nós. E como discernir o verdadeiro arrependimento? Se nós precisamos buscar a reconciliação, a restauração
e o arrependimento de uma pessoa. Como que nós identificamos o arrependimento de uma pessoa? Qual é a prerrogativa que nos dá uma demonstração que aquela pessoa verdadeiramente está arrependida? Comigo, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Um texto até que possivelmente eu devo usar hoje no culto. Ontem eu não usei, mas hoje talvez eu lembre dele. E Paulo ainda está falando do mesmo caso lá de 1 Coríntios, ok? As duas cartas de Coríntios estão tratando de uma disciplina específica e Paulo está orientando várias coisas acerca disso. E aqui Paulo vai dizer, mesmo que a minha carta, ele está olhando para trás, para uma carta que trouxe tristeza, onde ele estava exortando as pessoas. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristecia, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O apóstolo Paulo está fazendo uma distinção de dois tipos de tristeza. Uma tristeza que leva ao remorso e uma tristeza que leva ao arrependimento. Qual a diferença clara entre elas? Eu quero botar um ponto bem factual diante disso. O ponto fundamental é Deus. O ponto é Deus. Muitas pessoas, inclusive incrédulos, se entristecem pelos seus. Choram de soluçar. Passam, ficam deprimidos, ficam doloridos, ficam doídos diante disso. Isso quer dizer que essas pessoas se arrependeram diante de Deus? Essa é a nossa pergunta. O texto bíblico está falando para nós que não. Que existe uma tristeza que gera o quê? Um remorso. O que é um remorso? É uma dor consigo mesmo. É uma tristeza porque pego em público, porque descobriram a sua circunstância, porque teve consequências sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida intelectual, sobre a sua vida pública diante das pessoas. É óbvio que isso traz uma certa tristeza diante das pessoas. Mas a pergunta é, essa tristeza é um arrependimento diante de Deus? Sabe, isso tem a ver com Deus ou tem a ver consigo mesmo? A tristeza que Paulo fala que gera a salvação é uma tristeza que leva a pessoa diante de Deus. Lembra Salmo 51, Davi? Senhor, pequei contra ti, e somente contra ti pequei. Davi havia pecado contra a mulher, Davi havia pecado contra Urias, Davi havia pecado contra o reino, Davi havia pecado contra o seu exército, Davi havia mentido, Davi tinha feito tudo errado. Tudo errado. Mas qual é a percepção dele? Pequei contra Deus. Feri o Senhor. Traí a santidade de Deus. Traí o caráter santo de Deus. Me voltei contra aquele que me criou. Fiz ao contrário dos desígnios daquele a qual o meu Criador determinou. E essa é a tristeza que gera a salvação. Portanto, mediante a uma circunstância de disciplina, nós precisamos encontrar o quê? Nós precisamos encontrar este arrependimento. Um arrependimento para com Deus. Um arrependimento para com o Senhor. E Paulo vai elencar que essa tristeza, segundo Deus,
produz alguns tipos de frutos. Produz dedicação. Produz indignação. É uma indignação para o seu próprio ato. Sabe, você percebe que a pessoa fica indignada com ela. Por que eu fiz isso? Por que eu caminhei assim? Por que eu tratei o meu irmão assim? Por que eu tratei o meu filho assim? Por que eu tratei o meu funcionário assim? Por que eu tratei o esposo assim, minha esposa assim, meu primo assim? Por que fiz isso? É uma indignação. E essa indignação, ela é proveniente de um arrependimento genuíno. Paulo fala de alguém que tem temor. De alguém que se mostra distinto diante disso. Que ama e tem o desejo de ver a justiça feita. E essa é algo característico nosso. E nós deveríamos conduzir as pessoas a essa realidade. Agora faz uma semana e pouco, eu atendi uma pessoa que não era da igreja. A pessoa me chamou para conversar lá com um amigo dela, uma circunstância específica, e eu fui lá. E eu comentei isso com essa pessoa da igreja. Eu falei, olha, aquela pessoa está passando por uma tristeza sem dúvida. Fui muito claro com ela. Ela está muito triste porque ela fez algo errado, e ela teve um problema financeiro diante disso, e foi descoberta, a família descobriu, todo mundo sabe, e ela estava muito triste. Muito triste. Mas ela estava triste com ela mesma. Ela estava triste voltada para si. Voltada porque a dor bateu na porta dela. A consequência bateu na porta dela. E isso não é arrependimento segundo Deus. Não é. Senão todos os ímpios e as pessoas que não creem em Deus estariam se arrependendo assim. O arrependimento segundo Deus é olhar a santidade de Deus e falar, Senhor, pequei contra ti. E por isso que a igreja entra nesse pacote. Porque a igreja, em certa medida, é o dispenseiro e faz o testemunho visível dessa realidade. Uma pessoa que está penitente no pecado, na prática do pecado, e precisa passar pelo processo de chegar ao ponto da excomunhão ou ser exposto diante da igreja, ela deveria vir a público e confessar o seu pecado e se arrepender diante do Senhor, através das mãos. E nós não podemos impedir isso. Nós não podemos cortar esse processo no meio. E dizer, não, não precisa, não é assim, não, o pastor não deveria fazer, não, a gente não deveria expor a circunstância. Se a circunstância chega ao momento em que a pessoa não muda, talvez a única forma de Deus gerar especificamente um arrependimento nela que produza frutos é a igreja participando dessa realidade. O próprio apóstolo Paulo, no texto que a gente leu de 1 Coríntios 5, ele fala isso para nós de forma muito categórica. Paulo fala exortando a igreja. Pois como haveria julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os de dentro? Paulo não está falando a não cristãos. Quanto aos de fora, não tem o que a gente fazer. A gente vai julgar as pessoas de fora por causa dos pecados dela, vinha aqui dentro fazer uma assembleia e fala, eu vi o irmão lá, fez um assalto à mão armada lá. Não. Mas aqueles que confessam publicamente junto conosco Jesus Cristo como Senhor e nós identificamos e recebemos eles na comunhão, nós temos essa responsabilidade. Nós somos chamados para isso. Responsabilidade nossa de, se necessário, expulsar as pessoas do nosso meio. E algumas orientações para nós, caso isso aconteça. O que fazer após a excomunhão? Como nós lidamos, tratamos e nos relacionamos com uma pessoa que era irmã na fé, caminhava conosco e passou pelo processo de forma adequada, correta e foi excomungada da igreja. A nossa relação com uma pessoa, nesse sentido, deve ser marcada por um incômodo
e por uma estranheza. Não é desrespeito. Ok? Não é desrespeito, não é tratar a pessoa com baixaria, não é ver a pessoa de um lado da rua, atravessar a rua para não falar com ela. Não, não é isso. Não é esse sentido. Né? Mas a relação que antes tinha, de que nós brincávamos, relacionávamos, vivíamos uma vida comum e ordeira, deve ser marcada por um senso contínuo de a pessoa entender que ela não está bem, que ela não está vivendo de forma correta. E que a nossa relação agora é marcada por um desejo de que ela se arrependa. De que ela saiba de que ela não está correta diante disso. E nós deveríamos, com amor, com respeito, mas com verdade, porque né, o próprio amor que 1 Coríntios vai dizer, em 1 Coríntios 3, fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele não se alegra com a injustiça. Então, como nós deveríamos lidar com uma pessoa que passou por esta excomunhão? Com um senso de estranhamento. Não com uma relação normal, como se tudo tivesse acontecido normal. Ah, não, lá na igreja é uma coisa, aqui fora é outra. Não, não faz sentido. Essa dicotomia não é a vida cristã. A vida cristã é uma integralidade, seja dentro do corpo de Cristo, seja na rua ou em qualquer outro lugar. No entanto, segundo ponto, uma igreja, ela não pode impedir uma pessoa excomungada, por exemplo, que foi expulsa, de vir à igreja. Não pode, não deve. Não deve. Seria muito oportuno que aquele irmão ou aquela irmã, mesmo sendo disciplinada por toda a comunidade e agora sendo reconhecida como pagã, ela continue frequentando os cultos. A gente sabe que isso é muito difícil, mas seria o melhor método. Por quê? Porque ela precisa continuar ouvindo a palavra para que ela chegue ao arrependimento. Paulo fala para lançar ele a Satanás, que tem essa ideia de colocarmos fora do ambiente onde o povo de Deus se relaciona pactualmente por meio da graça de Deus, é tirá-lo desse lugar, mas não, a igreja não tem a autoridade da espada como Estado de impedir uma pessoa de geograficamente estar em um lugar. Ela não tem essa autoridade. Então, portanto, se um dia acontecer isso conosco e aquele irmão ou aquela irmã forem expulsas da igreja, o nosso desejo contínuo é que ele continue vindo à igreja. Mesmo que ele não vai participar da ceia, porque nós não o consideramos como irmão, mas ele deve, como alguém que aos nossos olhos não tem agora uma confissão correta diante do Senhor, poder ser exposto continuamente ao Evangelho para que ele volte a ter uma confissão correta do Senhor. Ok? Pastor, e se for meu filho? E se for minha filha? E se for meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa? Difícil isso, não é verdade? Pode acontecer? Obviamente que pode acontecer. Algumas coisas sobre isso. Dentro das Escrituras, nós temos o que nós chamamos de esferas de autoridade. Você tem a esfera de autoridade governamental, onde a Bíblia fala nós nos sujeitarmos a toda autoridade governamental, seja rei ou qualquer poder constituído. Nós temos a autoridade eclesiástica, que é a igreja, é uma esfera de autoridade, que a Escritura demonstra sobre isso. Nós temos a esfera de autoridade, que nós falamos há pouco tempo, que muitos não reconhecem, mas é o patrão sobre o empregador, e tem-se a esfera de autoridade familiar. Que este núcleo de esfera de autoridade, ele é pré-lapso, ele é antes da queda. Ele é criacional. Deus criou a família. Amém? Deus os vínculos relacionais. Portanto, se uma pessoa, por exemplo, de um núcleo familiar é expulso de sua igreja, ele não é expulso de sua família. Ele deve continuar tendo o vínculo familiar que a Bíblia orienta, ou seja, o marido deve continuar honrando sua esposa, a esposa deve continuar respeitando seu marido, os filhos devem continuar honrando seus pais. Por quê?
Porque este núcleo de relacionamento é criacional. Naturalmente, quando o diálogo familiar estiver em volta da questão do Senhor, da igreja e tudo mais, deve haver sim um desejo de arrependimento para com a pessoa. Por exemplo, dentro de um núcleo familiar, onde ali, talvez, dois irmãos, um deles, eles viviam na mesma comunidade de fé, e um deles foi excomungado. E aí você tem uma festa familiar, onde comumente os dois oravam. Quem deve orar naquela festa? Aquele que está vivendo um vínculo correto com o Senhor. Da mesma forma, o marido e mulher. Deve-se preservar o entendimento de que aí dentro dessa esfera de autoridade para com o Senhor, aquele que não está de acordo com o Senhor, não deveria ser aquela autoridade naquele lugar. E isso de forma muito concreta. Respeitando, amando, vivendo junto, porque essas relações são relações fundamentadas aonde? Na criação de Deus. O apóstolo Paulo, quando fala, né, nessa relação com os que foram excluídas da igreja, ele fala algo muito claro. Aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele vai dizer para nós, né, no verso 11: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador. Paulo faz uma ressalva. Com os não cristãos, que são abertamente declarados não cristãos, não tem como vocês excluírem esse relacionamento com as pessoas. Não é verdade? É um relacionamento de evangelismo, de cuidado, de busca, de uma tentativa de que eles se arrependam. Mas com esses, presta atenção, que dizendo-se irmãos, mas vivem em imoralidade. Como deve ser a relação com essas pessoas? Por isso que eu usei o termo estranhamento. Porque se a pessoa se diz crente, se diz irmão, mas a sua prática de vida não condiz com aquilo que ele diz, com tais pessoas vocês não devem nem comer. O texto fala. E esta é uma relação difícil. Mas, vamos lá. Por que nós fazemos isso? Porque a gente é melhor? Não é porque a gente sabe mais? Não é porque a gente tem mais conhecimento diante de Deus? Não, não. É porque a gente teme ao Senhor. E uma das minhas crises pastorais, por vezes em relação ao povo de Deus, a relação à igreja, nós, e eu me incluo nisso, é que nem sempre a Bíblia é o fundamento de toda a nossa vida. E se nós nos dizemos cristãos, a Bíblia deveria ser. Inclusive, dentro das nossas pessoais, diante disso. Confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Pula só seu texto bíblico lá para 2 Coríntios capítulo 2. E aqui a gente vai caminhar para o fim. Pastor, e se esse irmão se arrepender? Esse é o nosso desejo. Talvez isso não aconteça no primeiro momento, mas ao ele perceber que nós estamos lidando biblicamente, de forma responsável, de forma respeitosa, isso pode fazer com que Deus leve ao arrependimento. E esse é o nosso desejo. Isso é o que a gente quer. Na carta de 2 Coríntios, aparentemente, aquele irmão faltoso da carta de 1 Coríntios se arrependeu. E agora ele vai retomar a relação com as pessoas. 2 Coríntios 2, verso 6, Paulo diz assim: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Olha só que legal esse texto, presta atenção nisso. A punição que lhe foi imposta pela maioria. Ou seja, lá atrás tinha um grupo de pessoas que participou da exclusão daquele irmão. E como ele foi sujeito à exclusão? Pela maioria. Se tinham 10, 6, talvez votaram ou levantaram a mão, ou a gente não sabe como eles fizeram, optaram pela exclusão daquele irmão. A maioria fez isso, ok? Agora,
ao contrário. Por que agora? Paulo está pressupondo que aquele irmão se arrependeu. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. Antes de falar da reconciliação do irmão, quero olhar para esse fim do verso. Olha o que Paulo fala. Eu lhes escrevi com um propósito, ou seja, com a finalidade para perceber se vocês seriam aprovados e seriam obedientes em tudo. Uma pergunta para nós sobre a igreja. Se nós temos em nosso meio pessoas que estão vivendo de forma clara e específica na imoralidade, e isto já está visível aos irmãos da comunidade, a imoralidade, a mentira, seja qualquer um pecado deliberado, que a Bíblia classifica como pecado, a pessoa está fazendo, consciente que é pecado, e o corpo da igreja já percebe isso. Será que nós, ao não tratarmos dessa circunstância, seríamos considerados aprovados e obedientes diante do Senhor? Algo que a gente deve entender é o que esta realidade não é uma realidade individual, é uma realidade coletiva. Se nós, como comunidade, não lidamos de forma diligente com o pecado, com o erro das pessoas, quando ele se transforma especialmente de forma pública, que saiu daquele ambiente de uma pessoa, de duas pessoas e se tornou algo explícito dentro da comunidade. Será que a nossa igreja poderia receber as palavras de ser aprovadas diante de Deus? E há uma pergunta para nós. Você quer viver em uma comunidade em que a expressão do Senhor para com ela é de reprovada e desobediente pelo fato de ela não praticar diligentemente aquilo que ela foi orientada a praticar? Você quer sair da sua casa e ir para a igreja e falar, hoje eu vou para a minha igreja reprovada. Hoje eu estou indo mais um dia viver em comunhão com os meus irmãos, que são desobedientes diante de Deus, pois não praticam a palavra como ele orientou. Eu sei que isso é muito duro para nós ouvir, mas essa deveria ser o nosso pensamento. Sabe, será que o nosso problema tem a ver com Deus? Ou é o nosso problema de relação pública entre os irmãos? É o problema de ser o politicamente correto, que a gente quer agradar a todo mundo e não quer ferir as pessoas? Meu irmão, com todo amor, nosso problema é com Deus. A nossa responsabilidade é com o Senhor. E talvez nós tenhamos que lidar com circunstâncias. Para quê? Para que tenhamos o propósito de ser aprovados. Mas, último ponto. Esse irmão se arrependeu. E nós falamos sobre o que é o arrependimento antes. Uma tristeza segundo Deus. Ele reconheceu publicamente que os seus atos não são corretos diante do Deus eterno. Que ele estava ferindo a santidade de Deus, que ele é um ser criado por Deus, um filho de Deus, ele não deveria praticar aquelas coisas. Ele então publicamente confessa o seu pecado diante dos seus irmãos. Presta atenção nisso. Assim como ele confessa a sua fé, ele confessa o seu pecado. É uma profissão pública. Precisa passar por isso. Por quê? Porque é um grupo coletivo que vai atestar. Esse irmão se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele veio a público e ele falou às pessoas que ele não deveria ter feito. Ele está restaurando, seja aquela relação, seja aquele sentido, seja aquele roubo, seja qualquer coisa que ele fez. Nós vamos perceber que está acontecendo nele frutos do arrependimento daquela realidade. O que nós devemos fazer com isso? Cara, nos alegrar muito no Senhor. Nos alegrar muito. Abraçar Ele. Sabe, trazer Ele de volta. Ajudá-lo diante disso. Porque o Senhor, por meio da ação da igreja, levou aquele irmão ao arrependimento. E nós, então, reafirmamos o nosso amor por Ele. E recebemos Ele novamente no nosso meio. Amém, povo de Deus? Difícil,
mais necessário.